para vocês. Enquanto o Tadeu sai, eu vou fazer uma pergunta pro Jean, tá ok, Jean? Vamos lá. A gente estava falando de Decor Color, a gente tem que falar de produto, né? Até porque é isso que faz a Decor Color crescer. Cada dia vocês criam produtos diferentes. E eu gostaria de saber sobre hoje, né? Qual é o produto realmente que é carro-chefe não só de vendas, mas de procura dos clientes e dos seus profissionais, né? Qual que é o produto que você fala assim, cara, esse aqui vende sozinho? Hoje é a borracha líquida, né? A chamada tinta emborrachada da Decor Colors, a solução total, que é o nome do produto em si, Tá. é uma tinta emborrachada, tinta borracha líquida. Ela é disparado realmente o produto, não só que a gente mais vende, mas o produto que o cliente mais procura mesmo, né? Já tem engajamento no produto. A Tem. pessoa vem atrás e vai na sua loja para isso. Vai. E a procura é assim, o cliente, óbvio, né? O cliente vê, né? Aquilo que a gente falou das mídias sociais, ele vê muito vídeo, muito forte disso, né? Da aplicação, de demonstrações do produto, e questão de impermeabilização, laje, telhado, paredes, teto, enfim. E ele vem com a dúvida se aquele vai resolver o problema dele na casa dele. E aí Entendi. a procura realmente é significativa, é muito grande, porque o cliente, ele se vê naquela situação, é o que eu brinco, o cliente ele não pinta a casa todos os anos. Sim. Né? Mas quando ele procura a Decor, a gente acabou ficando conhecido justamente por tratar a dor do cliente. E o produto borracha líquida surge exatamente assim. Salva. Ele não é uma tinta simplesmente comum. Ela é uma tinta que ela te dá uma resistência, ela cobre microfissuras, e aí o cliente se vê naquela situação de dor, principalmente de infiltrações na casa, de ter o problema de umidade, que eu acho que é o que mais incomoda, né? Quando a gente está em casa, você olhar para uma parede, olhar para um teto e você vê mofo, é feio, né? Aqueles pontinhos pretos, É feio. e você vê a parede estourada, né? A tinta Sim. esfarelando, enfim. Ou descascando. Feiura. Descascando. Isso aí chama-se feiura. Agora, quando a gente fala, agora vamos deixar mais O específico. pessoal tá perguntando se me deu caganeira mesmo. Não, Deixa eu pegar gelo, gente. Dá uma segurada aí. então assim, Não, tá limpa, tá? quando a gente fala você fala da emborrachada, tem vários tipos, né? Porque eu vi que lá tem bloco total, parede interna, externa, tem para telhado. O bloco, na verdade, ele só serve para parede, tanto interna quanto externo, e ele, Tá. na verdade, o bloco total, ele é um bloqueador de umidade. Ou seja, aquela umidade ascendente que a gente fala, que é a chamada umidade de rodapé, né, que normalmente as pessoas têm aquela coisa assim, o rodapé da minha casa está estourando, está começando a aparecer um mofo, e é onde aparece o primeiro descascado, vamos dizer assim, é a chamada umidade ascendente. Ela normalmente ela vem de baixo, ela vem do rodapé do solo, ela vem do baldrame da casa, Entendi. da parte estrutural. E aí a Decor, enquanto todas as marcas por aí, né, existem grandes marcas, grandes players no mercado, trabalham com o que a gente chama de hipermeabilizantes, ou seja, que você tem que descascar toda a parede, enfim, para você conseguir fazer hipermeabilização, precisa cavar, tirar a terra do baldrame da casa, ou seja, que é uma obra cara, poucas pessoas fazem, normalmente é o pedreiro que faz, tem dificuldade com mão de obra específica, enfim, a Decor ela foi para uma linha diferente, ela foi na verdade assim, eu não vou tratar a umidade, eu vou, na verdade, bloquear a umidade. Então aí surgiu a ideia do bloco total. Legal. O bloco total ele bloqueia a umidade continua existindo, a gente não vai eliminar a umidade. Ela só não fica aparente. Ela né? não fica aparente, como o material ele é hidrofóbico, ele não se mistura com a água, ele não permite que, na verdade, a água entre em contato com o teu material de acabamento, que é o gesso, mas corrida e a tinta, Sim, né? sim. E o teu material de acabamento. E aí, se ele não entra em contato, ele não estoura. Então, a umidade, ao invés dela sair na forma de água, que é o que estoura todo o material de acabamento e deixa aquelas manchas e depois dali começa a dar um mofo, o bloco faz com que ele saia na forma de vapor. Entendi. Então, ou seja, ele segura a água lá dentro da tua parede, no teu rodapé, e aí ele vai evaporando aos poucos. Com essa evaporação, ele não chega a estourar o material de acabamento. Então tem uma boa durabilidade, pode chegar ali até 5 anos, depende da quantidade de umidade que a gente tem. Certo. E aí não tem nada a ver com a parte tinta. E o legal é que justamente assim, né, aí os pintores agradecem. Porque normalmente o pintor chegava numa casa, ele olhava como estava aquela casa, a parede, aí ele falava assim, não, aqui está com problema de umidade.
tem que chamar um pedreiro, porque o cara vai ter que quebrar toda a parede, descascar, chegar no Sim. tijolo, no bloco, aí fazer a impermeabilização, passar a massa, e aí depois chamava o pintor para fazer toda a parte de acabamento. Hoje não, hoje o pintor aplica o bloco total, não é o pedreiro que nos procura, quem nos procura é o pintor. Legal. Ou seja, por quê? Porque ele só remove a tinta, massa corrida e gesso, aplica sobre a primeira camada firme, que normalmente é o reboco, Sim. e ele não precisa tirar o reboco, não precisa de picareta, não precisa de martelete, Não vai nada. até o E tijolo é nem o menos bloco. sujeira também, Não, né? menos sujeira, Não vai nem menos tijolo, tempo né? de obra Menos para o tempo. cliente, né? Menos transtorno. A gente sabe que uma reforma sempre causa transtornos para o consumidor. Uhum. E com o bloco ele evita tudo isso. E o próprio pintor é quem faz. Então eu tenho uma única mão de obra, gero mais um serviço, na verdade, pro pintor e não pro pedreiro, né? Que é o nosso grande vendedor também, é o pintor. O pintor nos Sim, ajuda muito com a sim. venda do nosso produto. Sem o boca a boca dele, vocês estão ferrados. Né?